todos eles usam NR11, NR12. Máquinas e equipamentos. Isso, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, né? Então, também tem que fazer treinamento, NR11, NR12, tá? Pessoal que tanto que faz a manutenção de máquinas e equipamentos, quanto a que conduz máquinas e equipamentos, tá? Tem que ter esse treinamento. NR13. Bora? Todos Ixi, os essa tanques das ginástica laboral tá... tabulações de armazenamento. Tubulações, né? Quem trabalha com perfuração, né? De ponte. NR14. Os fornos. Fornos, caldeiras, né? O pessoal que mexe com metal, né? Que tem que derreter isso aí, tem que ter NR14. NR15, gente. Atividades insalubres. Essas atividades e operações insalubres, a NR15, que dita tudo que está nas outras NRs. Quanto tempo que o teu funcionário pode ficar exposto àquele determinado metal pesado, quantas horas, qual é os EPIs que ele vai usar para vedar bem, qual que veda, qual que não veda, tá? Então, ela dita tudo. Quanto tempo que o DJ pode ficar exposto àquele barulho que ele fica, tá? Qual o EPI correto, porque é muito ensurdecedor. Enfim, tudo é graduado pela NR15. O tempo de exposição, quantas horas, quantos dias, quanto tempo que ele pode evoluir para uma doença. Então, está tudo elencado lá na NR15. NR16, que a gente viu no João, quando ele trabalhava lá no posto de gasolina. Atividades e operações perigosas. Perigosas. NR17, que foi a nossa prova agora, que a gente acabou de fazer. Ergonomia. Ergonomia, muito bem. NR18, que a gente viu no João lá na construção. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Da construção civil, muito bem. NR19, posto de gasolina. Explosivo. Explosivo. NR20, posto de gasolina também. É a saúde do trabalho com inflamáveis e combustíveis. Com inflamáveis e combustíveis, né? NR21, que foi nossa prova agora. Trabalho em céu aberto. Hello. As meninas foram dormir, é? É só os meninos hoje que vão responder? Beleza. Trabalho em céu aberto. NR21. Trabalho. Trabalho a céu aberto, né? Caiu na nossa prova. NR22. SLC. Bora. Segurança, saúde operacional da mineração. Na mineração, né? Então, quem foi para o Chile aí, vai lá em Valparaíso ver aquela válvula lá, né? Aquele que fez o resgate dos 33 mineradores, né? Que ficaram... explodiu a mina, né? E eles ficaram submersos, né? Lá no... Alguém já viu? Já foi em Valparaíso ver? Tem lá a cápsula, né? Que pegou os 33 trabalhadores, os mineiros, né? Que ficaram lá enterrados lá por um longo período, né? Ok? NR23. Que é NR23, gente? Proteção contra incêndio. Muito bem, né? Então, no nossos prédios já tem, né? O pessoal do bombeiro vai lá ver a porta corta-fogo, né? Os extintores se estão validados, né? Se está no local certo, de fácil acesso, a mangueira, né? Hidráulica, enfim, tudo isso aí, né? NR23. NR24. Caiu na prova também. Condições sanitárias e confortos nos locais de trabalho. Exatamente, né? Então, ainda que o seu trabalhador esteja numa grande agricultura, você tem que ter o sanitário químico, né, lá no meio, né? Esse negócio de constrangimento e de fazer em qualquer lugar aí a céu aberto está errado, né? Então, tem que ter condições sanitárias em todos os locais, né?
Hoje você vê que você vai no mercado, tem lá o banheiro para os funcionários, o banheiro para o consumidor, né? Então, antigamente não tinha, mercado não tinha banheiro, né? Tinha lá um interno escondido só para eles usarem, né? Agora não, né? NR25, gente. Resíduos industriais. Resíduos industriais, né? Muito debatido agora com essa questão da temperatura, né? De plásticos, né? De detergente em mar e rio contaminando tudo, né? Então, assim, as novas gerações, vocês, seus filhos, tudo, a gente vai ter que acabar com esse negócio de plástico, né? Não tem jeito. E de contaminar rio, né? Tá muito errado esses resíduos industriais aí, tem que ter um fim, né? 26. Sinalização. Acordou uma donzela aí. Sinalização e segurança, a gente viu no posto de gasolina também, né? E em todos os outros locais, né? No shopping tem as sinalizações, né? Enfim, todo lugar vem. 27. O que a 27 fala? Registro profissional. Do técnico de segurança, né? Essa 27 a gente não debate muito não, porque é particular deles, né? 28. Fiscalização e penalidades. Muito bem. Isso aí o Ministério do Trabalho e Emprego atua todo dia, né? 29. Segurança do portuário e da saúde dele. Isso. Aqui também tem, né? O pessoal do Grupo Amage, né? O pessoal do Porto ali, do graneleiro, né? De soja. NR30. É a segurança e a Qual que é saúde, mas do NR30? aquaviário. Aquaviário, né? NR31, que a gente fez agora a prova. O que ela fala, NR31? São do trabalho na agricultura, pecuária, floresta, exploração florestal. Silvicultura. O que é silvicultura, gente? Cadê os fazendeiros da turma aí? Silvicultura. É com a madeira, não é? Alguma coisa assim? Eucalipto, né? Essas madeiras de reflorestamento, né? Que agora você tem que plantar para poder fazer lápis, móveis, né? Enfim, não pode mais derrubar a árvore nativa, né? Todo mundo sabe disso, né? 32. Quem conhece a NR32? Alguém conhece? Segurança e saúde no trabalho. Nosso, né? Em serviço de saúde, né? Então, médico, enfermeiro, né? NR32 também muito conhecida agora, né? Com a pandemia. NR33, trabalho em Espaços confinados. Espaço confinado. confinados, né? Qual que é um exemplo de espaço confinado que a gente vê aí na BR? É aquele de guardar soja, né? Isso, os silos, né? Silo. Isso. Muito bem. Os silos é um exemplo aí clássico de espaço confinado. Os elevadores também, né? Quando tem que entrar no fosso. 34. É condições Cadê a de 34? trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. Isso. 35. Energisa também usa muito a 35. Trabalho em altura. Trabalha em altura, muito bem, né? A 36, que a gente tem aqui no estado de Rondônia bastante. Frigorífico? Frigoríficos, né? E a mais novinha aí que acabou de nascer, a 37, é o quê? As plataformas de petróleo. Isso, lá no meio, né? Aquele pessoal lá do Rio de Janeiro, que a gente vê muito, né? De plataforma, ok? Teve uma série aí, né? Com aquele ator lá famoso lá, né? Que era de plataforma, né? A Maria Casa Vedal lá, como é que chama? Aquela atriz?
Sabe qual é aquela série lá que teve? Teve uma série aí desse pessoal aí que trabalhava nas plataformas lá, né? Ok? Acordaram aí para a vida? Bora, professor. Bora. Mais ou menos. Mais ou menos. Ô, gente, ó, eu ainda não passei a nota da prova, porque... Alô? Não caí não, né? Caí? Não, professora, tá nativo. Não, professora. Ah, tá. Pensei que eu tinha caído, porque a internet tá uma beleza. Ô, gente, ó, eu ainda não passei a nota da prova, porque eu perdi o time aí, o portal fechou dia 17, e aí não deu tempo de eu colocar, tá? Mas ele abriu de novo e vai ficar até o dia 26, então, amanhã ou depois eu já vou lançar as notas, tá? Aí, foi bem tranquilo, tá? É aquilo que eu falei para vocês, teve Ctrl+V, Ctrl+C e tal, mas cada um aí sabe do dinheiro que está gastando e se quer aprender alguma coisa ou não. Se não aprender agora, depois vai ter que aprender na marra com o paciente na frente, né? Mas, de maneira geral, todo mundo foi bom, uma prova super tranquila, não tinha que colar de ninguém, de nada, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, assim, bem tranquila. Notas também muito boa, tá? A gente vai entrar hoje no caso 7. Início de novembro, aí mais 2, 3 aulas, a gente acaba a medicina do trabalho, tá? O caso 8 é um documentário que eu quero que vocês assistam. Depois eu vou passar para vocês direitinho, ok? Bom, rapidinho aqui, gente, ó. Primeira questão, acredito que ninguém, ou um ou dois no máximo errou, né? Tá lá, Ctrl+V, Ctrl+C da norma regulamentadora número 17, para atividades intelectuais, para nós dentro da sala de aula, para escritório, tá? A temperatura preconizada, estudada, avaliada, revalidada é de 20 e 23, tá? Abaixo disso ou acima disso, já atrapalha a atividade intelectual do funcionário, tá? Do aluno, do professor, enfim. Lembra que quando a nossa está em 18, tudo começa todo mundo se tremer, né? Então, a gente chama o carinha lá para aumentar um pouquinho isso aí, né? Agora, de 20 a 23, dentro de uma sala de aula, perfeito. No escritório, ok? Tá, NR31, gente, segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, aqui, quem sempre foi em zona rural, teve fazenda, sítio, foi com avô, antigamente o pessoal pegava um tratorzinho, acoplava uma carreta, né, uma carroceria aí, e levava os funcionários para a roça. Hoje isso é proibido, tá? Acoplar isso aí é ônibus, tem que ser ônibus, micro-ônibus, todo mundo sentado, com cinto de segurança. Então, aqui junta tanto a regra do Detran, tá? Quanto a NR31. Então, trata-se de uma ilegalidade, vez que, além de ser uma infração de trânsito, alguém pode hoje andar sem cinto de segurança, gente, dentro de um veículo? Não. Contraria o dispositivo, né, expresso na NR31. Então, não tem o que questionar aqui nessa questão, né? Trata-se de uma ilegalidade, né? Além de ser uma infração de trânsito. Então, se vocês têm lá uma grande agricultura, tem uma fazenda lá que vai colher soja, vai colher feijão, café, o que for, vocês têm que transportar o funcionário dentro de micro-ônibus, de ônibus, enfim. Ok? Isso aqui não tem o que falar, né? Aqui, as falsas e verdadeiras. A moradia da NR21. A moradia deve ter ventilação e luz direta suficiente. Verdade, né? As paredes caiadas. O que é paredes caiadas? Que o Michael respondeu no dia da aula. Hello? Todo mundo já foi almoçar? Não, professor, Oi, gente. para lembrar alguma coisa com... É barro, não é? Eu não lembro. Parede com cal.
Isso, você pode passar tanto cal, que é um material branco, né? Você passa uma mão de cal, como o pessoal fala, ou você pode passar uma tinta branca, tá? Para ficar a parede mais clara, né? Para iluminar melhor, para ficar um ambiente mais agradável, para você enxergar, por exemplo, animais peçonhentos, né? Se for aquelas paredes rústicas, eles se escondem melhor, né? Assim, por exemplo, o escorpião, aquelas paredes de madeira escura, você não vai enxergar, né? Tá? E os pisos têm que ser de material impermeável para você lavar, né? A melhor maneira de limpar mesmo não é aspirador de pó, não é produto de limpeza, é tacar água e sabão, não é isso? Ok? Ok, professor. Então, 1 e 2 verdadeiro. Toda moradia disporá de pelo menos 2 dormitórios, uma cozinha, um compartimento sanitário. O que está errado nessa questão aí? Essa quantidade essa divisão, não é? De dormitório, É, né? no mínimo um dormitório. Isso, pelo menos um dormitório, uma cozinha, um compartimento. Se tiver 2, beleza, mas na norma, tá? Um dormitório, pelo menos um dormitório, uma cozinha, um compartimento sanitário. Então, essa está falsa por causa disso. As fossas negras deverão estar no mínimo 10 metros do poço. Quantos metros são aqui, gente? Hello? De 10 a 15, né? O erro está aqui, ó, na medida, né? As fossas negras são no mínimo 15 metros e 5 metros o poço, 5 metros da casa em lugar livre da jusantes do poço. Quantos metros aqui? 10? 10. Então, aqui são 15 e aqui são 10, tá? Então, essa daqui está falsa. Então, falsa. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatório a existência de abrigos, ainda que rústico, capaz de proteger os trabalhadores contra chuva, vento, tempestade. Essa ok, tá? Então, aqui eu acho que a maioria, ninguém errou essa daqui não, tá? Tranquila. Professora, Tá, oi. só tirando uma dúvida, você já corrigiu todas as provas? Já, eu corrigi todas. Tem como você disponibilizar elas? Eu acho que no form você ativa um negocinho que manda as provas por e-mail de todo mundo. Aí nós temos elas corrigidas, por favor. Isso. Tem, então, eu só não passei ainda, porque eu ainda não coloquei a nota, tá? Eu vou já disponibilizar. Alguém já disponibilizou? O pessoal disse que eles não estão disponibilizando. Não, já sim, já disponibilizaram. Porque você mandar a prova não muda a questão da média. É bom para só nós ir corrigir com você, entendeu? Tá bom. Não, hoje à tarde eu vou fazer tudo isso. Eu mando e aí já vou elencar a nota no portal, tá? Mas tá tudo tranquilo, não teve nada. Eu vou fazer isso ainda hoje, porque qualquer coisa eu corrijo. Mas se vocês ficarem enchendo o saco por causa de nota boa, vocês vão tomar banho, viu? Porque todo mundo já está tranquilo na minha matéria. Vocês se preocupem nas matérias que vocês não estão bem, tá? Na minha matéria está bem tranquilo, todo mundo está tirando nota boa, tá? A maioria, acho que um ou outro não me entregou as norteadoras, falta também teve poucas, ok? Tá Tá bom, bem professor, tranquila a obrigado. nota de vocês, hein? Não vai ficar brigando por causa de mixaria, não. A gente tem que brigar por causa de muito, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Ó, acidentes por abelha. Gente, o acidente por abelha, qual é o pulo do gato? O acidente de abelha, aqui eu coloquei, ó. O João, ele foi atendido por você no pronto-socorro com algumas ferroadas. Qual tratamento irá realizar e quanto aos ferrões? Vai indicar retirada ou não? Se sim, como será a retirada? Todo mundo respondeu tranquilo, tá? Não existe soro contra a abelha, não tem um soro específico, como o botrópico, como o elapídico, né? Como o aracnídeo, né? O escorpiônico. A abelha vocês responderam muito bem, são os sintomas.
Se ele tiver um choque alérgico, né, um choque anafilático, a gente vai entrar com as adrenalinas da vida e tal, né? Se preciso pôr, vai entubar. Enfim, dependendo. Aqui eu coloquei moderado, né? Ele está com alguns ferrões só. Então, a gente vai tirar, sim, esses ferrões. Teve gente que colocou que vai tirar o ferrão com um cartão de crédito. Tudo bem, cartão de crédito, folha A4, ou até uma faca mesmo, é quando a gente atende esse paciente de uma maneira remota, lá no meio do nada. No João Paulo, a gente vai pedir para a enfermeira uma lâmina nova, né? Lâmina de bisturi, e aí vai fazer essa raspagem. Mas, na maioria, foi tudo tranquilo, tá? E medicação só sintomática, um antialérgico, né? Se tiver entrando em choque, adrenalina, enfim. A gente vai sintomático, vai tratar sintomático, ok? Essa foi bem tranquila. Um homem de 54 anos deu entrada no Semetron com picada de serpente na região maleolar de pé direito há um dia. Ele foi picado ontem, ficou esperando ver se não ia ser nada e tal, mas aí ele evoluiu com dor e edema endurado até a altura do joelho, do membro afetado, infartamento ganglionário em região inguinal e uma diurese hematúrica. O que é diurese hematúrica aqui, gente? A urina com Presença de sangue, né, na urina, né? E aí, após a avaliação do paciente, esse recebeu o diagnóstico de picada por jararaca, alguém foi lá e falou, ó, foi essa cobra aqui que picou, ou a gente viu, foi a jararaca, sendo-lhe indicado a administração de soro, considerando um acidente moderado. O moderado, quantas ampolas que a gente vai usar de soro, gente? Uma ou 3? 4 a 8. De 4 a 8, de 6 a 8, né? Isso aí vai variar de acordo com varia de o cada porte tipo de também. serpente, né, professora? Do porte do paciente. Se for um paciente magrinho, pequenininho, né? Se for um paciente obeso, grandão, 2 metros, 100 quilos, né? Aí vai variar de acordo com tudo isso, tem que ser levado em conta, né? E o acidente foi um acidente tranquilo, foi uma picada ali na região maleolar, né? Não está tão grave esse paciente, né? Então, de 4 a 8, teve gente que colocou de 6 a 8, tranquilo, tá? Deu para encarar. E qual que é o soro da jararaca? Qual que é o específico dela? A gente colocou lá no resuminho. Antibotrópico. O botrópico, né? Muito bem. Da cascavel, qual que é o da cascavel? É o crotálico, né? O elapídico é de qual cobra? O elapídico é da coral, ok? E o laquético é da famosa... Qual que é? Que tem aqui. A gente usa muito laquético aqui, tá? Porque aqui tem uma famosa que a gente usa. Ela tem até o nome daqui da nossa região. É da pico de jaca amazônico, tá? Surucucu, é o laquético, ok? Quando a gente não tem o botrópico aqui na jararaca, a gente pega o laquético também, que ele também segura o veneno dela, tá? A gente, às vezes, associa o botrópico com o laquético, tá? Mas as ampolas, é isso mesmo que vocês estão falando aí, tá? De 4 a 8, de 6 a 8. Aí vai monitorando o paciente e ver como é que ele está respondendo, tá? E no outro acesso, a gente vai colocando os bloqueadores, né? Ele vai ter muito problema gástrico, pode dar uma cimetidina, né? Alguma medicação para dor, né? Os tramal da vida aí, né? Porque dói muito a picada, ok? E os organofosforados, gente? O João apresentou um quadro de intoxicação aguda após a aplicação de alguns inseticidas na lavoura.
como será o seu atendimento e quais os possíveis sinais e sintomas que o João vai apresentar. Na aguda, ele vai chegar com o quê? Lacrimejamento, né? O que mais? Vai estar sudoreico? Salivando muito? Sim. Isso, inicialmente ele vai apresentar isso aí, né? Sudorese, salivação intensa, lacrimejamento, né? Dores e cólicas abdominais, a visão vai ficar turva e embaçada, né? E aí, por isso que a gente entra com as atropinas, né? E a pralidoxima, né? Então, aí depois que ele vai apresentar vômitos, colapsos, tremores e pode até entrar em convulsão, né? Nas convulsões, o que a gente vai usar? Os benzodiazepínicos, né? Os diazepam da vida aí, né? Ok? As ampolas, gente, quantidade de ampola, de atropina, pralidoxima, todas essas quantidades a gente tem elencada no protocolo de cada lugar, tanto no Semetron quanto no João Paulo. Teve gente que colocou que a gente pode pedir ajuda também na telemedicina. Muito tranquilo, certo? Pode pedir sim. O carvão ativado, a terra de Fowler, né? Que eles também ajudam na neutralização dessa intoxicação, tá? Diante de uma intoxicação por agrotóxico, quais os tratamentos que podemos aderir para... Nós já estamos falando, né? Terra de Fowler, atropina, adrenalina, lavagem gástrica em determinados tóxicos, né? E a gente pode solicitar até hemodiálise, diálise, né? Por conta da alteração renal, ok? Tá, gente, NR17. Ó, aqui, esse texto emendou na prova de vocês aqui, ó. Mas esse texto é das 3 últimas questões, ó, da 8, 9 e 10. É que quando a gente joga no Classroom, lá na plataforma, ela mistura, né? Mas esse texto aqui é para a Ana, ó. A empresa que a Ana trabalha não respeitou alguns itens elencados na NR17, por isso hoje ela compareceu no seu consultório com fortes dores nos ombros, cotovelos e punhos. Como será sua consulta completa? Gente, aqui é Ramazine, anamnese completa. Onde você já trabalhou, como que era o teu trabalho, você já teve esse problema aí no ombro, no punho e cotovelo, quanto tempo você está tendo? De final de semana, melhora quando você está de folga, quando você está de férias. Se ela falar que melhora, muito provavelmente é doença ocupacional. Se ela falar que não, que mesmo quando ela está de folga e de férias ainda continua doendo, nós temos que investigar outras coisas, que às vezes não é ocupacional, ok? Então, aqui perguntar tudo, tudo, tudo. Uma anamnese completaça mesmo, que daí, se a gente deixar ela falar, ela já dita o diagnóstico dela. Quais os testes específicos que irá realizar? E aí você fala pelo menos um positivo. O Fowler, né? Se ela ficar 1 minuto com mão aqui, palmada, e começar a referir formigamento nos 3 primeiros dedos, né? A positividade do Fowler, né? Se ela falar que está com dor no cotovelo, o Fowler está negativo, né? Não é isso que ela tem que sentir, ok? Ombro, teste de NIR, cotovelo Mil, Cosen, Fowler, o que mais aí que tem nos testes? Fala mais algum, que tem tanto aqui que eu... Tinel, Ok? Finkelstein. Finkelstein, né? Hawkins Kennedy, né? Impacto de Yokun, ok? Tem muito teste, o Job, o Pate, tá? Então, aqui dava para dar uma viajada, mas foi tranquilo. E confirmado o seu diagnóstico, quais os possíveis tratamentos? Os tratamentos são tudo aquilo que a gente falou na aula, gente. Agudo, gelo, crônico, quente. Melhor anti-inflamatório que existe para osteomuscular é o natural, o gelo, tá? E aí entra os medicamentos, analgésico, anestésico,
os AINES aí mais fortes, mais potentes, os relaxantes musculares, hidroginástica, acupuntura, e por fim, se nada disso deu certo, aí questionar a cirurgia, ok? Professora, agudo, o Agudo, gelo é para gelo. crônica. Ah, é para agudo. Quente, quente. Quente, Tá? então é para crônico. Não, gelo Ah. não, gelo é para agudo. Você foi na academia hoje, fazia um tempão que você não ia na academia e resolveu lá puxar ferro. Não, hoje eu vou fazer bíceps, é só braço lá, tá. Chega à noite, você não consegue dormir, no outro dia você entra dentro de um freezer que resolveu tua vida, ok? Agora, Ok. aquela dorzinha que já vem se arrastando há anos e tal, não adianta colocar mais gelo. Você não vai fazer aí a vasoconstricção aí, tá? Ok? Você tem que dilatar, tá já crônico, né? O negócio. Então, é quente, aquelas luzes pulsátil que o pessoal faz na fisioterapia, não é? Ok? Beleza, professora. Entendi. Beleza? Vamos para o nosso caso? Ok, vamos lá para o caso. Caso 7. Vocês viram que o caso 7 já está elencado aí no Classroom, né? Sim, tá lá. Gente, penúltimo caso nosso. Graças a Deus, estamos acabando esse ano bem abençoadíssimo. Vamos tomar chinesinha, porque 2021, pelo amor de Deus, hein? Anvisa liberou, tá liberado. Vamos tomar nossa vacina, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, né? Gente, a professora Angelita já iniciou o caso 7 com vocês? Segunda-feira, professora, ela abriu. É, né? Ainda não, então, né? Calma, ela abriu, ela Não. começou segunda-feira. Ah, ela abriu segunda? Sim. Ah, tá. Ok, achei que ela fosse abrir semana. Então tá, ó. Sem mais delongas, isso tudo aqui é dela, né? É dela. E aí o nosso, como sempre, um resuminho aí, né? Então, o filho do seu Raimundo, João, que morava com a família, infelizmente sofreu duplamente com a enchente. Perdeu sua moradia, perdeu o emprego no posto de combustível, ao lado lá do Mercadão, lá embaixo, né? E aí não vai mais abrir o posto. O João, como possuía uma boa experiência na agricultura, que na infância ele trabalhava lá com o pai dele, com os avós, ele entrou em contato com o seu cunhado Alonso e o seu cunhado colocou ele para trabalhar lá na agricultura, para pelo menos ele ter o dinheiro do sustento da família. Só que ele alertou que para trabalhar com a agricultura, com a lavoura, existem alguns riscos. Tem os produtos químicos, os agrotóxicos, que são muito usados na lavoura, mas o João foi. A Ana, a esposa dele, ela já trabalha numa rede de supermercado grande aqui em Porto Velho e aqui ela ficou, né? Então, ela não foi morar com o João na zona rural, o João ficou lá sozinho, né? E aí, durante a semana, a Ana fica aqui. Quando ela está de folga, de final de semana, no domingo, no sábado, ela vai lá para a zona rural. O João continua trabalhando na agricultura, porém, né, essas semanas, esses meses atrás, ele teve uma alteração osteomuscular e que vocês trataram, os alunos do terceiro ano trataram o João aí com o gelo, com os AINES, com os analgésicos, indicaram a fisioterapia e o João melhorou. Só que, infelizmente, ele evoluiu com uma patologia muito moderna, que está na moda aí, que está competindo paralelamente no osteomuscular, que são as doenças mentais, né? Então, o João, infelizmente, evoluiu para um quadro de depressão, não sai mais de casa, fica horas trancado dentro do quarto, sem falar com ninguém, não produz como antes no labor, né, no trabalho, causando a preocupação da família toda, né? Então, o osteomuscular foi fácil de vocês tratarem, né? Tratou, viu que era uma inflamação, entrou com gelo, entrou com analgésico, entrou com relaxante muscular, entrou com as fisioterapias, pronto, o João está perfeito. Só que ele evoluiu com um quadro muito mais difícil de tratar, que são os distúrbios mentais. Ele está com quadro depressivos, transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, burnout e por aí afora.
são tratamentos muito difíceis de responder. Não é fácil igual os osteomuscular, não, né? Não adianta você também entupir ele de medicamento, ele vai ficar mais dopado ainda, e aí você não sabe se ele já melhorou do quadro mental e está sob o efeito dos medicamentos fortes aí que a gente tacou nele, né? Ou se realmente é a doença propriamente dita que está deixando ele ainda mauzão. Norteadoras, gente. Quais as alterações mentais que mais afetam os trabalhadores nos dias atuais? Aqui, tudo, vocês vão elencar tudo. Burnout, transtornos de depressivo, transtorno de ansiedade, insônia, enfim, tudo que acomete a parte mental do trabalhador aqui, tá? Agora, na segunda, eu já estou falando do João, diante do caso acima. O que levou o João a esses problemas? Além de todos os transtornos que o João passou, perda de emprego, está longe da família, tudo, o que é outro fator que pode levar a problemas mentais aí, que o João está em contato? Hello? Meninos? Alguém vivo aí? O João também entra em contato com alguns produtos que podem desencadear problemas de ordem mental. Qual que é? Oi, meninos. Os agrotóxicos, Luane? professora? Felipe? É só você hoje, Felipe, na aula. O resto foi tudo almoçar já. Os agrotóxicos, professora? Os agrotóxicos, muito bem, né? Ô, gente, ó, depois vocês perguntam as coisas aí pro Felipe, que só ele que está em aula, hein? Vocês estão no ambulatório de psiquiatria. Como vocês irão abordar o João e os outros pacientes que chegam com esses distúrbios mentais? Quais são os sintomas que eles irão manifestar? Como é que vocês vão abordar, tá? Ó, aqui tem que fazer uma anamnese completa também, tá, gente? Porque existe o fator ocupacional e existe o fator não ocupacional. Por exemplo, nós tivemos uma perícia mental aí esses tempos atrás, e aí o paciente falou que ele trabalha nessa empresa que coleta lixo aqui na cidade. E ele falou que aquele negócio de correr atrás do caminhão a noite toda e tal deixou ele com problemas mentais. No meio da perícia, ele disse para nós, perguntando como é que seus pais são saudáveis, seus pais são vivos, se ele teve outro transtorno, ele falou que ele presenciou o pai matando a mãe brutalmente quando ele tinha 15 anos. Então, assim, opa, para tudo. Então, na verdade, não foi o trabalho que causou esse problema mental dele, essa depressão, esses transtornos mentais que ele tem. Porque um adolescente assistir uma cena dessa e não fazer o tratamento correto, não ter condições, né, de fazer, porque esses tratamentos são demorados, é difícil de conseguir. Então, tirou totalmente a parte ocupacional da reta, tá? Então, os transtornos, o uso de droga dele, que levou ele ao uso de droga, não foi do trabalho, e sim desse trauma na adolescência, né? E aí, a empresa acabou ganhando essa perícia, ok? Essas alterações podem levar ao suicídio? Setembro amarelo aí, ó. Como abordar esse problema, essa problemática do suicídio no trabalho e tal, quando você identificar um paciente que está com esse problema, tá? Então, gente, ó, vamos responder todas essas norteadoras, tá? Aqui está elencado os objetivos desse caso 7, tá? Que a gente vai ver os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, né? Que a gente pode abordar nas doenças mentais, como abordar esses transtornos mentais, como identificar a problemática, né? Desses problemas e não deixar os seus funcionários cometer o suicídio amarelo aí, né? O setembro amarelo, né? Que ainda, infelizmente, é muito comum, tá?
As bibliografias são praticamente psiquiátricas, né? Os livros de psiquiatria, tratado de psiquiatria. Só que aí, gente, deixa eu falar para vocês, tem também a nossa ferramenta que vocês usam muito, né? Que são o famoso YouTube aí, né? Nós temos um psiquiatra que é o Dr. Hammer Palhares. Esse psiquiatra é da Terrinha, tá? Ele é um psiquiatra muito bom, ele trabalha lá na Cracolândia, tá? Com o pessoal de drogas e tal. E quando ele vem para Porto Velho, que ele tem os familiares moram aqui, ele é rondoniense, quando ele vem para Porto Velho, ele faz uma palhinha para nós, tá? Então, ele dá palestras tanto no CRM quanto nos órgãos públicos. Há uns 3 anos, ele veio no Rondon, teve uma palestra dele muito boa, tá? E aí, quando ele estiver aqui, que ele tiver alguma coisa desse tipo, e alguém ficar sabendo, tanto o pessoal aí da psiquiatria, quanto alguém aí, toda vez ele divulga, o CRM, eu vou avisar vocês, e se vocês souberem também, me avisem, porque vale a pena assistir a palestra dele. Aí, entrem no YouTube e vê a síndrome de burnout aí, que ele fala sobre a síndrome de burnout. Quem é o bilíngue aí da turma? É burnout, burnout? Qual é o correto aí? Hello? Gente, eu estou dando aula sozinha. É isso mesmo? Burnout, prof. professora. Ela é francesa, é americana, é uma doença o quê? Europeia, dá uma olhada aí também, tudo isso, tá? Entra no YouTube e baixa o vídeo dele, do Dr. Hammer Palhares aí. Ele é muito bom, ele é da Terrinha, rondoniense, e ele fala, tá? Ok? O burnout, Professora. gente, tá muito na mão. Oi, Tuane. Ah, não, pode continuar, depois eu pergunto, pode concluir. Não, pode perguntar. Ele É tá por- muito... Eu ia falar sobre as questões norteadoras lá. Tá, pode naquela, ir. naquela parte que você falou assim, tá, então, no caso desse trabalhador, onde o trauma dele começou na infância, então não é uma causa ocupacional. Na infância não, na adolescência, né? Então, não seria uma causa ocupacional. Mas a causa ocupacional, o trabalho dele não poderia intensificar isso e, no caso, entraria na causa? Então, é isso que o advogado dele fala, né? Por quê? Porque a gente estava numa perícia. Então, o que o advogado dele fez? Ele jogou toda a culpa na empresa e pediu uma indenização altíssima para a empresa. Só que aí pensa você na parte do empregador. E aí você tem um funcionário desse, que já tem um trauma desse, condições econômicas baixas, não fez um tratamento. Se você der um trabalho para esse funcionário, eu penso de uma maneira assim empresarial que você está fazendo um tratamento. Ele vai lá trabalhar todos os dias, ele tem, no final do mês, ele tem o salário dele, ele paga as suas contas, ele tem a parte social, ele vai fazer amizade no meio que ele está trabalhando. Então, assim, para mim, que sou da parte empresarial, que estou defendendo a empresa ela traz um certo alívio para ele, porque ele vai trabalhar todos os dias, ele tem um ofício, ele não fica em casa só pensando nisso e usando droga, entendeu? Então, eu acho que é importantíssimo um trabalho para uma pessoa que teve um trauma desse e para uma pessoa usuária de droga. Ela se ocupa no trabalho, ela sai um pouco daquele meio, entendeu? Agora, é um trabalho insalubre? É um trabalho insalubre, porque ele é gari, ele fica a noite toda correndo atrás de um caminhão e tal, é um trabalho insalubre. Mas, infelizmente, se ele não tiver escolaridade, se foi só isso que teve, eu acho que ele tem que levar para o lado bom.
Ele é uma pessoa importantíssima na sociedade. Nós temos que ter o gari para recolher lixo, apesar de que isso é um retrocesso, porque você vê que nos países desenvolvidos, você não precisa mais ficar correndo atrás de caminhão. Tem a caçamba em todos os quarteirões, e o caminhão guincho vai lá, você coloca o teu lixo lá na caçamba, né? E os caminhões guinchos vão e buscam, né? Então, você que leva lá na tua quadra, que é o ideal, né? Mas num país subdesenvolvido e que ainda não temos essa cultura aí, né, de melhoramento, que já passou da hora, eles têm que fazer esse trabalho, né, de recolher os lixos, né? Então, mas assim, você entendeu? Dessa parte mental, eu acredito assim, existem as duas vertentes. A perita falou para mim que não, que o trabalho realmente, isso que você falou, é insalubre, ele fica a noite toda correndo atrás de um caminhão de lixo. Mas, doutora, é a profissão dele. A nossa é atender, eu fico o dia inteiro atendendo 50 pacientes, 70 pacientes. O cirurgião, ele fica o dia inteiro operando. A dele infelizmente, é assim a prática do trabalho dele. Ele está exercendo, entendeu? Então, assim, é aí que ocorre a briga na justiça e tal, e aí a gente vai debater de acordo com... Mas você não concorda que para um usuário de droga, se ele tiver uma ocupação, estudando ou trabalhando, é melhor, né? Eu concordo, eu também acho, professora. Só que às vezes eu fico pensando se a pessoa já está vou dizer assim, já está na bad ali, às vezes se o trabalho tem alguma coisa ali que está errada, vai só piorar, né? Mas é relativo, acho que é exatamente isso que você falou, né? Depende de cada caso. Exatamente. O tratamento mental, gente, é um tratamento personalizadíssimo, tá? Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Aí na anamnese que você vai ver. Então, assim, um psiquiatra bom, ele não dá o diagnóstico teu na primeira consulta. Ah, você está com depressão, você está com burnout, você está com... Enfim, entendeu? Ele não dá. Ah, isso é transtorno de ansiedade. Isso é isso, isso é isso. Na primeira, ele não dá. Ele tem que fazer uma anamnese muito bem feita. Ele tem que perguntar se você teve algum trauma na infância, se você teve recentemente alguma perda, pai, mãe, irmão, se você teve um trauma muito grande na família, você perdeu um ente querido aí numa forma trágica, e você presenciou, como é o caso dessa perícia, ou você está até hoje traumatizado com essa... Então, assim, é um tratamento personalizado. Você não precisa encher aquele paciente de drogas. Você tem que fazer um acompanhamento, assim, psiquiátrico, de repente, aí, sessões de terapia, né? Grupo de ajuda, cada um tem o seu tratamento, tá? Não é só o Zolpidem aí da vida para ele dormir e ficar grogue no outro dia aí com Rivotril, enfim. Cada caso é um caso. E esses tratamentos mentais é muito difícil e não dá para dar na primeira consulta, não. Quando a gente pega atestado de 90, 180 dias de transtorno depressivo aí, CID-F não sei o que aí, quantas vezes esse colega te assistiu? Foi só uma vez. Ah, eu já não levo muito em consideração esse atestado, não. Não tem muita validade, não. Tá? Então, uma boa consulta psiquiátrica, para quem vai fazer psiquiatria aí, no mínimo, 3 consultas para vocês realmente dar um diagnóstico para o teu paciente. Tá? Beleza, professora. Ok? Vai fazer psiquiatria, Tuane? Estou pensando, gosto. Vai também, Michael? Não, eu ia relatar um caso lá no meu trabalho, né? Tem um guri lá que é estagiário, aí ele é meio assim, meio deslocado, né? Aí o pessoal descobriram lá no trabalho que ele é usuário de droga e andou dando uns tapas na mãe dele. Aí todo mundo agora está só se distanciando dele.
Eu acho que não é bem do jeito que a senhora tá falando, não. Ele vai ir pro trabalho e vai ficar tudo feliz, não, viu? Porque lá no trabalho mesmo, ninguém chega mais perto dele, viu? Então, mas só que desprezando o cara, a gente não está ajudando em nada, né? O que a gestão tem que fazer nesse caso? Tem que abordar, tem que chamá-lo, né? Ver o que está acontecendo, se ele precisa de ajuda. Por exemplo, já teve casos de paciente falar que já estava, eu já estou num ponto assim de pensar em alguma coisa assim que eu acho que eu não vou mais ficar nesse mundo, não. Eu não estou mais afim de ficar, não. Eu só dou trabalho e tal. Então, a gente tem que ter essa visão, enxergar e conduzir ele em algum lugar. Já teve funcionários nossos que a gente pediu guarita aí nessas fazendas aí, né, de usuários de droga que fazem tratamento. A gente já pediu ajuda para algumas igrejas. Tem muitos lugares aí, chácaras, que eles fazem o tratamento, né? E a gente já conduziu o funcionário. Nós mesmos demos o atestado mesmo, encaminhamos para o INSS e internamos nessas clínicas aí de tratamento. Então, o que está acontecendo? Vocês já estão assim, ninguém gosta de saber que está batendo no filho pequeno, no idoso, no pai, na mãe, mas tem que chamar esse cara para um tratamento, né? Ok? Professora, se a empresa não for responsabilizada, e no caso esse trabalhador não tem condições, não tem apoio familiar, não tem nada, mas ele tem o problema e esse problema tem que ser tratado. Se a empresa não for responsabilizada, como que faz? Vai para o INSS? Isso, exatamente. A gente mesmo identifica, dá os 60 dias, 180. Primeiro de tudo, isso é um trabalho multidisciplinar. Então, tem o assistente que entra, a gestão, o RH, tudo. Ele está precisando de ajuda. Então, o que a gente faz nesse sentido? A gente primeiro contactua uma clínica que pode recebê-lo, passa a problemática, assim, não, pode mandar que a gente tem vaga, a gente vai receber. Aí a gente, lógico, com ele, né? Tem que falar, a gente conseguiu um lugar para você ficar, você vai ficar lá durante 60 dias, você aceita, você quer fazer esse tratamento? Não, eu quero, eu estou muito mal, eu estou precisando, eu já estou pensando até em suicídio. Eles falam mesmo, eu já até amarrei um lençol lá para enforcar, enfim. Aí a gente pega, faz essa tratativa, dá o atestado, entra, nós mesmos, contra a empresa, entra no INSS, marca a perícia dele e elenca direitinho aí que ele realmente está com as ideias suicidas e é usuário de entorpecentes e tal, e aí o INSS acolhe esse funcionário e ele vai para a clínica de tratamento. É dessa maneira. E a gente não está responsabilizando a empresa. A empresa diagnosticou o problema e está tratando, né? Agora, o que a gente vê muito é a empresa sem paciência. E, normalmente, eles optam pelo desligamento, né? Começa a dar muito trabalho e tal. Agora, nós já tivemos funcionário tranquilo, fez o tratamento e voltou a trabalhar tranquilo. Né? Então, tem todas essas vertentes aí, né? Cada caso é um caso. Uhum. Enquanto ele está em tratamento, ele não recebe da empresa? Não, ele está segurado pelo INSS. Aí o INSS que vai pagar os 60, 90, 180 dias aí. Aí ele vai receber do INSS. Beleza, professora. Obrigada. Tá? Ok, meninos? Mental aí? Tem algum distúrbio mental aí na sala? Tem muitos aí que estão precisando de tratamento? Às vezes tem, né? Perto das provas aumenta, né? Aparece um monte de distúrbios mentais aí, né? Transtornos de ansiedade, burnout. A gente vai estudando, vai descobrindo nosso problema, professora. Tá. Avisa aí que a gente arruma algumas clínicas para internar vocês. Tá bom? Gente, pedagogia mesma, tá? Vamos respondendo as norteadoras.
Semana que vem a gente já inicia o debate. Essa problemática é uma problemática bem abrangente, mas assim, eu dei uma resumida. Terminando o caso 7 aí, essa parte mental aí, a gente já vai para o caso 8, que é um documentário, tá? É um filme que eu vou passar para vocês. E aí a gente vai ver como é que vai assistir esse filme, porque ano passado eu tentei baixar do YouTube, eu não consegui. Ele é travado, eu tive que comprar. E aí eu comprei esse filme, eu tenho ele no Gmail, e aí eu passo para vocês, e os TI da vida aí tenta baixar ele. Parece que o pessoal do ano passado, alguns alunos conseguiram baixar, tá? É um documentário de 1h20 e tal, é bem legal, tá? E aí depois o caso 8 é ele. Aí eu passo direitinho para vocês, ok? Beleza, professora, combinado. Aguardem as notas, tá? Eu já vou passar, mas foi todo mundo tranquilo. Hoje ou amanhã eu já coloco aí para vocês, tá bom? Ok, professora, obrigado. Beijo, meninos. Bom almoço para Obrigada, todos. Até professora. semana que vem. Qualquer coisa me avisem, tá? Beijão. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Professora, só antes de terminar, a gente vai ter que entregar, né, as questões norteadoras na N3. Isso. Então, Na N3? no caso 7, na verdade. O caso 7, isso. Mesma coisa que a gente fez nos N3. Me entrega, aí depois o documentário que a gente vai ver o que é que a gente vai fazer, qual a pedagogia que nós vamos usar, tá bom? Beleza, professora. Obrigada. Beijão. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom almoço.